Muito obrigado por essa entrevista. Eu queria começar fazendo uma análise. Já são 3 anos e meio de Lava Jato. Qual o balanço que o senhor faz da Operação Lava Jato? Não, só queria agradecer também a oportunidade para falar. É um prazer aí falar com o senhor. A Lava Jato começou a parte ostensiva dela há 3 anos, mais de 3 anos atrás. Foi em 17 de março de 2014. E muita coisa aconteceu desde então, muita coisa que era imprevisível no início. E considerando os casos já julgados, hoje nós temos várias condenações criminais, pessoas que estão cumprindo pena de prisão e pessoas que muitas vezes nós nem imaginávamos que um dia poderiam responder perante a justiça pelos seus crimes. Então o balanço nessa perspectiva é muito positivo. Eu acho que a Lava Jato vem numa linha no sentido de diminuição da impunidade de crimes praticados por poderosos no Brasil. E isso é muito positivo. Tem também pesquisa que aponta que o brasileiro acaba aceitando até alguma coisa relacionada à corrupção, algum ato de corrupção, quando há uma ação concreta, uma contrapartida política. Isso mostra que o brasileiro ainda precisa ter uma visão mais própria em relação a essa questão da corrupção. O brasileiro é meio permissivo em relação à corrupção? Tem que ser compreendido que não existe uma troca compensatória em relação à corrupção e um bom governo. Um bom governo pode ser competente e honesto. E não existe bom governo competente e desonesto. Essas coisas são inconsistentes. Então, acredito que esse trabalho que vem sendo realizado, principalmente pelas instituições da Justiça Criminal, Polícia, Ministério Público e Judiciário, vai levar a um crescimento da percepção de que a corrupção é algo que nos deixa para trás, que é algo que atrasa o nosso desenvolvimento, que é algo que compromete as nossas liberdades públicas, nossas liberdades políticas, né? Nós temos direito a ter um governo honesto. Então, eu acredito que essa percepção é crescente, né? E se alguém ainda tem essa ideia equivocada, é preciso esclarecer. Não existe necessidade de uma troca compensatória dessa espécie. Há no Brasil a percepção de que existe uma justiça para a população e uma justiça para autoridades, uma questão de impunidade mesmo, que se coloca. Isso acaba um pouco, pelo menos isso é revisto no julgamento do Mensalão. Qual a importância do julgamento do Mensalão para a Lava Jato hoje? Existe uma expressão que é conhecida no direito da administração, que chama Rule of Law. E aqui nós poderíamos talvez traduzir para governo de leis. E dentro de uma democracia é importante que nós tenhamos um governo de leis. Um governo de leis no sentido de que as pessoas respondem pelos atos pelas quais elas praticam. Sejam as pessoas que se encontram, vamos dizer assim, numa situação mais difícil, mais vulnerável, sejam os poderosos. Então, essa ideia do governo de leis é que mesmo os governantes, mesmo os poderosos, mesmo aqueles que têm poder político ou poder econômico, devem responder pelos seus atos perante a justiça. A Ação Penal 470, que é chamado de Mensalão, foi um momento muito importante na história jurídica e talvez política do Brasil, porque pela primeira vez um tribunal, como o Supremo Tribunal Federal, com toda, vamos dizer assim, a visibilidade que tem o Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão difícil dentro de um processo judicial e condenou pessoas que ocupavam cargos elevados na administração pública e mesmo também pessoas poderosas do ponto de vista econômico, condenou essas pessoas pela prática de crime de corrupção e lavagem. Isso teve uma influência muito grande, vamos dizer, em todo o sistema de justiça, em toda a sociedade, mas especialmente no sistema de justiça, porque os juízes, afinal de contas, eles agem muitas vezes baseados em exemplos e precedentes. Então, o julgamento do Supremo Tribunal certamente influenciou decisivamente a Operação Lava Jato, essa postura mais rígida do judiciário em relação a esses crimes de corrupção. E é importante realmente ter essa rigidez, porque esses crimes são muito graves e, pelo que foi observado nos casos já julgados, havia já um sistema, não a corrupção como regra, e precisa realmente dar um basta nesse tipo de comportamento. Como é que você avalia o tempo e a velocidade do julgamento em primeira instância
e o que a gente vê, por exemplo, dentro da própria Lava Jato, num foro especial como o Supremo Tribunal Federal. Por que essa diferença de tempo? Essa é uma questão bastante interessante. O Supremo Tribunal Federal, ele, em que pese o mérito dos seus ministros, ele é um tribunal estruturado principalmente para julgar recursos e para julgar questões constitucionais. Não é um tribunal estruturado normalmente para julgamento de casos concretos. E, por outro lado, é um tribunal que é abarrotado de processos. Mesmo se nós fôssemos desconsiderar essa jurisdição criminal originária do foro privilegiado, ainda assim são milhares de processos. Então é muito difícil o Supremo Tribunal Federal dar vazão em um tempo razoável, ainda que os seus ministros se esforcem enormemente nesse sentido. A grande questão é, se nós constatamos que o foro privilegiado não tem funcionado a contento, se há dificuldades das nossas instituições de trabalharem com esses processos, o passo é adotar uma atitude reformista. Precisa realmente esse foro privilegiado? Ele gera benefícios? Ele vem funcionando a contento? Pontualmente funciona, o caso mesmo da ação penal 470. Mas ainda assim, vamos lembrar que foram quase 6 anos até o julgamento do caso perante o Supremo Tribunal Federal. E, que pese todos os méritos do Supremo naquele caso, é um tempo bastante significativo. Então, a meu ver, o que tinha que ser feito, as nossas lideranças políticas deveriam assumir uma postura reformista em relação a essa questão do foro privilegiado. Isso está funcionando como algo que favorece a transparência, a responsabilidade, ou está funcionando como uma espécie de escudo contra a responsabilização daquelas pessoas culpadas? E, diante das conclusões em relação a esse tema, tomar uma postura correta, que, a meu ver, seria diminuir significativamente o foro privilegiado. Como, aliás, é a bandeira de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque hoje tem muito parlamentar que agora tenta manter o mandato, até deixando o mandato mais difícil de senador, por exemplo, para deputado federal, governador para deputado federal, para ter esse foro especial do Supremo. Olha, as nossas instituições políticas governamentais deviam estar preocupadas em como governar o país, né? Qual é a melhor política econômica, qual é a melhor política para diminuir, por exemplo, desigualdade, como aumentar as oportunidades para todas as pessoas. E quando ela é comprometida com essas discussões a respeito de questão criminal, né, eu acho que isso impede que o Brasil avance. Não que essas questões devem ser deixadas de lado. Pelo contrário, as instituições políticas e representativas deveriam tomar as posturas adequadas para afastar dos seus meios aqueles eventuais agentes públicos envolvidos em casos de corrupção. Em 2009, teve a Operação Castelo de Areia, que as provas foram invalidadas pelo STJ. O senhor avalia que esse episódio acabou ajudando a Justiça a prender mais para evitar erros como no passado da Castelo de Areia? Foi um aprendizado? É uma pergunta difícil. Dentro de um processo penal, o resultado normal é o culpado ser condenado e ir para a prisão e o inocente ser absolvido e ser mandado para casa ou permanecer em casa. Quando se tem alguma questão de problema de invalidade de processo, de uma prova viciada, normalmente o processo não chega ao resultado que era o ideal, um julgamento com base na justiça segundo a lei. E, claro, os agentes encarregados de investigação de crimes, de persecução de crimes e julgamento têm que agir conforme a lei. Não sei se esse caso eu apontaria como um caso de aprendizado especificamente, mas é real o fato de que os agentes envolvidos na aplicação da lei não podem, a pretexto de cumpri-la, violá-la. Então, isso é algo fundamental dentro da administração da justiça. No Congresso Nacional, se percebe claramente um movimento de autopreservação da classe política e também um movimento para frear iniciativas de combate à corrupção, como, por exemplo, a gente viu na Câmara tendo sido desfigurado aquelas medidas de combate à corrupção, pacote de medidas tendo sido desfigurado. Como é que o senhor avalia isso? Isso pode acabar atingindo medidas legislativas, operações futuras, investigação de combate à corrupção?
Olha, talvez a maior frustração resultante de todo esse caso seja o fato de que ainda existem muitos bons agentes políticos, mas, por outro lado, faltam lideranças políticas que sobressaiam com um discurso favorável a esses trabalhos de investigação e, especialmente, com um discurso reformista, né? Porque eu disse isso publicamente várias vezes, né? Fulcrar o enfrentamento da corrupção unicamente no trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça não é suficiente. Por quê? Porque esses crimes são difíceis de serem descobertos. Esses crimes, uma vez descobertos, são difíceis de serem provados. E muitas vezes esses crimes, mesmo descobertos e provados, não encontram uma resposta adequada dentro do sistema de justiça. Então, diante desse quadro, né, dos casos já julgados que revelam que houve um sistema de corrupção, o importante é que nós tivéssemos lideranças políticas preocupadas com reformas que aumentassem a eficiência do sistema de justiça e, por outro lado, diminuíssem incentivos e oportunidades de casos de corrupção. E, sinceramente, com todo o respeito, o que se vê nesse campo é uma omissão muito grande, uma inércia muito grande. Agora, sempre se tem a expectativa de que as coisas possam mudar e existem bons agentes políticos que eventualmente possam isso sobressair com um discurso mais reformista nessa área. O ministro Barroso, do STF, ele fala que está em curso uma operação abafa. Como é que o senhor avalia isso? O senhor concorda? Sempre existem aqueles que, vamos dizer assim, viveram desse sistema. E essas pessoas muitas vezes se sentem assustadas se há uma perspectiva de que o sistema mude. E há pessoas que vão ter a ousadia de tentar evitar essas transformações do sistema. Eu diria que aqueles, né, que adotam essa postura de tentar frear os processos contra a corrupção adotam uma postura vergonhosa, né? Não há nenhuma vergonha em combater a corrupção, mas há vergonha naqueles que tentam, vamos dizer assim, frear os trabalhos da justiça no que se refere ao enfrentamento da corrupção. Não obstante, vamos dizer assim, até o momento, nada de muito efetivo foi conseguido por essas pessoas. Eu vejo que esses trabalhos contra a corrupção ainda contam, que pese sombras de retrocesso, ainda contam com um apoio esmagador, majoritário da opinião pública, da própria imprensa e da sociedade civil organizada. Se percebe em diversos, vamos dizer assim, nichos dentro da sociedade um discurso vigoroso, no sentido, olha, essa corrupção nos deixa para trás, compromete a nossa economia, compromete a qualidade da nossa democracia. Essa própria frustração que as pessoas manifestam em relação à democracia não é contra a democracia em si, mas é sim a verificar que existem pessoas que se aproveitam de posições de poder, não para agir em benefício de todos, mas para agir em benefício privado. Isso é extremamente frustrante. Mas esse discurso vigoroso contra a corrupção é algo que se encontra muito forte dentro da nossa sociedade civil organizada. Há um movimento também no Congresso para rever, pelo menos, parte do que é a legislação atual sobre delação premiada. Isso cresce muito com as críticas à delação da JBS. Qual o risco disso para futuras investigações? Existe aquela frase, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. E a sociedade civil, a opinião pública, a imprensa, deve ficar atenta a esse tipo de movimentação. A colaboração premiada é basicamente utilizar um criminoso, o que um criminoso sabe, contra os seus pares. E é um meio importante de investigação, porque às vezes somente quem sabe dos crimes são os próprios criminosos. Então isso é feito no mundo inteiro. Pega um contra os demais. O que não significa que pontualmente não podem ser cometidos alguns equívocos na realização dessas colaborações premiadas. Agora, tomar a parte pelo todo é algo extremamente equivocado, tá? E tem que se tomar muito cuidado com algumas propostas legislativas que eventualmente aparecem por aí, que têm a finalidade não especificamente aprimorar o Instituto,
mas eliminar o Instituto. Uma proposta que me parece um tanto quanto absurda, por exemplo, é aquela no sentido de proibir que alguém que se encontra preso possa realizar uma colaboração premiada. Principalmente porque, para começo de conversa, isso viola o direito de defesa da pessoa que está presa. Porque a colaboração premiada é um meio para a justiça encontrar os cúmplices de um criminoso, mas também, de certa maneira, é um meio de defesa de uma pessoa que quer colaborar para receber benefícios da justiça. Porque há críticas nesse sentido, de que a prisão prolongada, inclusive há críticas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, em relação a isso. Até o ministro Gilmar cita das prisões alongadas de Curitiba. E advogados citam isso como um fator para que haja estímulo à delação premiada. Como é que você avalia isso? Eu não faço não rebato essa crítica de uma maneira nominal. O que acontece é o seguinte, essas pessoas normalmente celebram acordos quando se encontram numa situação processual difícil. Normalmente quando elas percebem que a justiça conseguiu reunir provas significativas contra elas e que a melhor opção de defesa para elas é a colaboração. Isso acontece tanto quando elas estão soltas, quando elas estão eventualmente presas preventivamente. E pode acontecer até em casos de pessoas já condenadas criminalmente. Não existe uma correlação necessária entre prisão e a colaboração premiada. Tanto que a absoluta maioria, não tenho aqui os números infelizmente de cabeça, mas a absoluta maioria dos acordos de colaboração foram feitas com pessoas que se encontravam em liberdade. A questão da prisão preventiva é outra situação. Ela é um instrumento excepcional, sim, mas está previsto na nossa legislação, e ela pode ser utilizada em diversas situações, para proteger provas, para evitar uma fuga, como tem sendo pontualmente utilizada nesses casos na justiça. Mas também para proteger a sociedade ou a vítima de novos crimes. E aqui nós podemos fazer uma comparação de uma situação que nós vemos muito no cinema, casos de serial killers. Você vai prender um serial killer antes de um final de julgamento, por quê? Não vai esperar que haja uma nova vítima. O mesmo raciocínio envolve a questão da corrupção sistêmica. O que foi observado é que essas pessoas praticavam esses crimes de uma maneira sistemática, reiterada. Daí a necessidade, muitas vezes, de utilizar um instrumento drástico, a prisão antes do julgamento, para impedir a prática desses crimes. Para ilustrar, havia uma dessas empreiteiras que tinha um verdadeiro departamento de propina. Ou seja, não foi um caso único de corrupção isolado no tempo e espaço, mas foi corrupção sistemática, reiterada, por anos. Era necessário dar um basta naquela situação. Por outro lado, também, há muitas vezes agentes públicos que receberam propina, não em um caso específico isolado, mas vinham recebendo propina por anos, sistematicamente. Pessoas que receberam, inclusive, propina, vantagem indevida, 2 casos já julgados, mesmo enquanto estavam sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, em 2012, discutindo aqueles casos com profundidade, todo mundo acompanhou isso, esses julgamentos, sobre a responsabilidade daquelas pessoas, enquanto elas, paralelamente, recebiam dinheiro de propina de um outro esquema de corrupção. Olha, se isso não é causa de prisão preventiva, eu, sinceramente, não imagino o que seja. E se nós formos observar, também nós não podemos afirmar que ela foi prodigalizada, que foi vulgarizada. Somente foi decretada a prisão preventiva quando nós tínhamos provas muito robustas da responsabilidade criminal dessas pessoas. Até porque nós não queríamos que um eventual inocente fosse preso indevidamente. E normalmente a essas prisões preventivas se seguia um processo rápido, com julgamento em meses, com que o risco de uma prisão indevida acabou sendo bastante minorado. E aí o papai criou a nova gasolina Chave Power. E o carro andou que nem um foguete. Eu vou explicar para vocês como funciona. Você tem carro? A gasolina, ele entra por aqui. Protege o motor, faz o pistão trabalhar melhor. Melhora a performance, E melhora muito o rendimento. Nossos engenheiros acabam de criar a melhor Chave Power de todos os tempos. É um produto tão lindo.
É humano querer contar pra todo mundo, né? Não dá pra arredondar, não? Vou relaxar. Eu gosto muito de receber essa galera aqui. E eu percebi o câmera rindo. Ô, Candice, 1, 2, 3 e já. Oi. Isso. Uma interatividade louca. Essa vontade de dar prioridade à reforma política não seria um casuísmo para as pessoas se livrarem da Lava Jato? Previdência privada, ela consegue superar os defeitos que teria a Previdência Oficial? Esse anunciado déficit é apenas um mito ou é real? A gente está tratando de um assunto que diz respeito ao Estado brasileiro, mas afeta o país inteiro. O agronegócio é responsável por 23,6% do nosso PIB. E para ele funcionar, milhares de profissionais trabalham, protegendo a saúde dos produtos que exportamos. São os auditores fiscais federais agropecuários. De acordo com um estudo da FGV, a atuação deles pode causar um impacto positivo de até 76 bilhões de reais por ano em nossa economia. Por isso, precisamos valorizar essa carreira. Com auditores agropecuários éticos e competentes, a segurança alimentar está garantida e o Brasil cresce. Na hora de investir, você já teve a sensação de ser só mais um? A XP sabe que nenhum investidor é igual ao outro. Os objetivos da Júlia não são iguais aos do João. O perfil do André é mais conservador do que o do Marcelo. Por isso, na hora de investir, conte com a experiência da assessoria XP. Porque se você é único, sua forma de investir também tem que ser. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. O Chevrolet Cruz venceu os principais comparativos da categoria. Mas afinal, o que o Cruz tem? Olha o que tem. Ele faz baliza como ninguém. Cineminha pra mim, pro meu bem. Já reservei o seu lugar. Chevrolet Cruz, com motor turbo, Easy Park e tecnologia OnStar. Agora com taxa zero em 24 vezes. São 2 anos, sem nada de juros. Aproveite. Não dá nem pra acreditar. Venha fazer um test drive. O senhor avalia essa questão de prisão em segunda instância? Você está tendo uma revisão no Supremo Tribunal Federal, vários ministros estão querendo, inclusive, mudar o voto da prisão em segunda instância, que foi um divisor de águas, inclusive, na própria Lava Jato. Como é que o senhor avalia essa questão e essa possibilidade, essa crítica que tem por parte de ministros do Supremo em relação à prisão de segunda instância? Pois bem, eu acho que houve uma percepção por parte do Supremo Tribunal Federal, eu não diria baseada exclusivamente na Lava Jato, mas baseado em vários casos criminais, mas houve uma percepção no início de 2016 que a impunidade e a corrupção sistêmica andavam juntas. Não que a impunidade seja uma única das causas da corrupção, mas certamente o fato desses graves casos de corrupção não encontrarem uma resposta na justiça, acaba servindo como um estímulo ao comportamento criminoso. Se você tem alguém que rouba o dinheiro público e nunca nada acontece, a tendência é que esse comportamento venha a piorar. E o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, com essa percepção, proferiu um julgamento no início de 2016, e eu gostaria aqui de lembrar que foi um julgamento cujo relator foi um ministro que acho que goza da admiração de todas as pessoas, que foi o ministro Teori Zavascki. E o ministro Teori Zavascki decidiu naquele caso, olha, nós temos que mudar o nosso sistema, porque esses casos de processos criminais envolvendo, por exemplo, corrupção ou crimes complexos que nunca terminam, geram impunidade. Por outro lado, a prisão, depois de um julgamento em primeira instância, depois de um julgamento em apelação em segunda instância, os riscos de você ter a prisão aí de um inocente são diminutas. Até porque nessas fases é que se analisa as provas. Então nós podemos adotar um entendimento que a partir do julgamento em apelação se pode já executar a pena.
Se houver um recurso no Tribunal Superior, ao Supremo, por exemplo, e o Supremo vislumbrar que aquele recurso tem chance de procedência, plausibilidade, tudo bem, o Supremo mandar suspender o julgamento. Mas a regra anterior de que se esperava até o final apenas favorecia criminosos poderosos que tinham condições de contratar advogados habilidosos e que conseguiam, vamos dizer assim, manipular o sistema para prevenir uma efetiva responsabilização. Não faço aqui uma censura propriamente aos advogados, mas se o sistema tem brechas, as brechas vão ser utilizadas. Então foi proferida essa decisão que acho que foi muito importante. É fundamental essa mudança permanente. Essa movimentação para eventualmente rever esse precedente, eu espero que não aconteça. Né? Espero que o Supremo respeite o precedente que ele estabeleceu em 2016 e num julgamento até por 2 vezes. Né? E eu acredito que os ministros vão ser sensíveis a essa percepção de que pese, né, a argumentação a respeito da presunção de inocência, a execução a partir do 2º grau não significa uma violação dela. Tanto assim que nós temos países como a França e os Estados Unidos que a execução da pena se dá a partir do julgamento em primeira instância. E veja, são países com tradição de respeito aos direitos humanos e liberal bem maior do que a nossa. São berços históricos da presunção de inocência. Porque a presunção de inocência está vinculada principalmente à questão da prova e não é efeito de recurso. O que importa é você ter prova categórica da responsabilidade criminal. E isso é satisfeito com julgamento em primeira e segunda instância. Há excesso de delações? Essa é uma boa questão também. Tem que ser compreendido que esse caso ele não envolve um único crime. São vários crimes, são dezenas de crimes, são centenas de crimes. Havia um sistema de corrupção. Portanto, não é possível se pegar um único criminoso para desvendar todo o esquema criminoso. Daí a necessidade, muitas vezes, de se fazer acordo, como isso é uma prerrogativa do Ministério Público fazer acordo com várias dessas pessoas. O que é importante é discutir esses acordos para evitar que eles gerem benefícios excessivos a esses indivíduos. Me parece que os acordos que atualmente estão sendo cogitados ou realizados são acordos mais sensíveis a essa necessidade de estabelecer, vamos dizer, condições mais rigorosas. Há, por exemplo, um profissional da lavagem de dinheiro que recentemente fez um acordo e que foi convencionado nele que ele cumpriria pelo menos 3 anos de prisão em regime fechado. Então tem que se pensar esses acordos para evitar também esses benefícios excessivos. Mas muitas vezes eles acabam sendo realmente necessários para se descobrir um esquema criminoso maior ou um criminoso maior. Então você faz um acordo com o homem da mala para se chegar, por exemplo, a uma autoridade política elevada envolvida naqueles crimes. Eu acho que é possível justificar acordos com criminosos menores para se chegar a criminosos maiores. O ex-presidente Lula se diz perseguido pelo senhor. Como é que o senhor reage a isso? Olha, sobre o caso do ex-presidente, é uma pergunta um pouco complicada para eu responder, porque ele já foi condenado num caso. Esse caso hoje se encontra em apelação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e é um tribunal composto por magistrados absolutamente sérios. Eu tenho certeza que eles vão tomar a melhor decisão nesse caso, quer confirmando ou quer não confirmando a decisão condenatória. E, por outro lado, ele tem casos pendentes, processos pendentes aqui na vara. Então, eu não me sinto confortável em falar sobre o caso dele, já que existem casos pendentes que ainda vão demandar julgamento da minha parte. Os advogados deles dizem que o senhor condenou o ex-presidente sem provas. Como é que o senhor responde a isso? Olha, eu proferi uma sentença condenatória e tudo o que eu pensava a respeito daquele caso, tudo o que eu tinha a respeito das provas está naquela sentença. Então, aquela vamos dizer assim, a resposta que eu dei àquela acusação criminal, e me parece que ali eu faço todo o meu raciocínio do porquê eu ter emitido um juízo condenatório. Então, não vejo necessidade de eu me manifestar publicamente sobre esse julgamento, quando o que eu tinha a dizer está na sentença. Também há críticas à participação do senhor na pré-estreia de um filme sobre a Lava Jato. As críticas dizem que o filme tinha um viés antipetista.
O senhor avalia que um juiz deveria ter ido para esse evento? Olha, essa é uma boa pergunta. Na verdade, sim, eu não fiz o filme, então não tenho um controle sobre o conteúdo. Foi feito um filme sobre a Lava Jato e eu fui convidado e eu fui como um espectador qualquer. Isso não significa que eu apoie ou não apoie o conteúdo do filme. Eu só fui na condição de espectador e não como juiz. Aquilo, a meu ver, não tem qualquer relação com os julgamentos que eu vou realizar no processo. Não, de forma nenhuma. Eu sou um espectador passivo naquele filme. Eu confesso até que nem comi pipoca naquele dia. Que pese uma foto que foi tirada sugerisse isso, mas eu nem comi pipoca. Em outro momento, o senhor apareceu numa foto, num momento descontraído, com o senador Aécio Neves. Sim. Na época ele não era réu, mas já era líder de oposição ao PT, o principal líder. O senhor acha que foi um erro essa foto? Olha, eu fui num evento público que estava sendo realizado pela revista Isto É, e houve uma certa disposição das cadeiras e, ocasionalmente, eu fiquei ao lado do senador e nós conversamos normalmente. O senador é uma pessoa espirituosa e, eventualmente, tem ali os seus momentos jocosos. Mas isso não significa nada. Porque eu não tenho nenhum processo dele sob minha responsabilidade. Ele tem foro privilegiado. E isso não significa nenhum juízo de, vamos dizer assim, aprovação a eventuais condutas ilícitas do senador em questão. Então, a foto sugere mais do que ela de fato significa. Na verdade, ela não significa nada. Também há reclamações dos acusados, da defesa dos acusados, de que não tem sido assegurado o direito de produção de provas. Como é que o senhor responde a isso? Olha, esses julgamentos, eles têm sido realizados assim com absoluta transparência e publicidade. Não é? As pessoas que examinarem esses casos podem constatar por que eventuais sentenças são condenatórias ou eventuais sentenças são absolutórias. Então, vamos colocar um exemplo. Nós temos hoje 4 ex-diretores da Petrobras condenados criminalmente por corrupção e lavagem de dinheiro. E alguns deles também por associação criminosa. Todos os 4 tinham contas secretas no exterior com saldos de milhões de euros ou milhões de dólares, certo? Num processo criminal, isso é algo que acontece em qualquer vara criminal, o juiz tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, de supervisionar a produção de prova das partes. E a lei estabelece que o juiz pode, eventualmente, indeferir provas que sejam requeridas pelas partes, quando entender que elas não são necessárias para o processo. Isso é o que acontece em qualquer vara criminal. É muito comum. Agora, o que acontece é que, eventualmente, nesses casos, quando o juiz, no caso, profere alguma decisão indeferindo prova, a parte, vamos dizer, que teve a prova indeferida, muitas vezes tenta supervalorizar. Houve cerceamento de defesa. Mas quando nós vamos ver, a prova normalmente é absolutamente desnecessária. Muitas vezes as pessoas querem ouvir testemunhas no exterior que nada sabem sobre os fatos. Muitas vezes é uma maneira de ganhar tempo e depois reclamar, por exemplo, de longas prisões preventivas. Então isso é muito comum no processo. Isso não tem nada de, vamos dizer, não usual dentro dos processos criminais. Há questionamentos pelo fato da Lava Jato ser sediada em Curitiba, investigando fatos ocorridos em outros estados. Por que ela deve ser sediada aqui? Olha, essa é uma história longa, mas, a meu ver, já existe uma sedimentação. Esse não é um entendimento meu, do juiz Sérgio Moro, mas já há uma sedimentação na jurisprudência de apelação, do STJ e do próprio STF, no sentido de que a competência é de Curitiba. A ilustrar, né, teve o caso famoso de uma ação penal proposta perante o Supremo Tribunal Federal envolvendo o ex-presidente da Câmara. Quando ele perdeu o mandato, o foro privilegiado, o Supremo mandou para cá. Não foi a Justiça Federal em Curitiba que pediu o processo. O Supremo mandou para cá. Esse processo já foi julgado. Então, há um entendimento de que a competência é aqui. O motivo disso é a história é um pouco longa, mas, vamos dizer assim, a investigação começou em cima de um lavador profissional de dinheiro e, por outro lado, de um
valores que haviam sido recebidos por um ex-deputado federal do Paraná, né? E esse dinheiro foi objeto de lavagem aqui no estado do Paraná. E como o caso começou dessa maneira, e na nossa compreensão, esse fato estaria dentro de um contexto maior do sistema de corrupção criado nos contratos da Petrobras, há uma vinculação e uma conexão que atrai todos esses julgamentos aqui para Curitiba. Mas são muitos detalhes, né? Olha, críticos da Lava Jato dizem o seguinte, que os procuradores eles têm um viés político, que há um viés em relação ao comportamento deles. O senhor concorda com esse tipo de crítica? Não tenho visto isso dessa forma. Esse tem que se ter presente, esse é um trabalho muito difícil que vem sendo realizado tanto pela polícia como pelo Ministério Público, porque é um caso gigantesco, né? Envolve pessoas muito poderosas, várias com foro privilegiado, mas várias também sem foro privilegiado, e há às vezes essa postura de melhor defesa, um ataque, e por vezes questionamentos são feitos a respeito da conduta de policiais, dos procuradores e do próprio juiz. Mas, em concreto, o que pode ser dito em relação a eventual, vamos dizer assim, iniciativas políticas dos procuradores? Os procuradores formulam essas acusações normalmente baseadas nas provas que surgiram nos processos, né? As provas, eventualmente, podem ser discutidas e o processo judicial é exatamente o local próprio para a discussão dessas provas. Mas eu tenho muita dificuldade em identificar qualquer espécie de atitude concreta que possa ser apontada como político-partidária por parte dessas pessoas, dos agentes da lei envolvidas nesse caso. Disputa entre PF e Procuradoria, até por causa de delações. Disputa na própria Procuradoria-Geral da República, a gente viu isso. Isso acaba atrapalhando o combate à corrupção? Olha, existem algumas divergências que, por vezes, são naturais a respeito do papel de cada um desses agentes da lei na investigação, na persecução. Claro que essas desavenças têm que ser compreendidas, não podem ser levadas ao ponto de comprometer a qualidade e a efetividade das investigações. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos quando essas discussões se tornam mais acirradas. Mas me parece que os trabalhos que vêm sendo feitos aqui, principalmente em Curitiba, tem havido uma harmonia maior entre as atividades da polícia e do Ministério Público. O que tem que ser percebido é o seguinte, o relativo sucesso da Operação Lava Jato, os casos já julgados que envolveram a descoberta desses crimes tão graves e com a efetividade de uma resposta da justiça, não é o triunfo de uma pessoa, não é o triunfo de uma instituição específica, mas é um triunfo coletivo. As instituições deram uma resposta e funcionaram, que pese pontuais críticas, mas elas funcionaram adequadamente. E também, vamos colocar assim, muito por conta do apoio que a ação dessas instituições ganharam da sociedade civil e da opinião pública. Então, esse é um triunfo exclusivamente de agentes da lei, mas é um triunfo, a meu ver, que eu localizo da própria sociedade brasileira. A diminuição da corrupção sistêmica, o fim da impunidade desses crimes de poderosos, ou pelo menos a redução da impunidade desses crimes de poderosos, isso é algo que transcende a ação das instituições públicas. Isso é algo que, vamos dizer assim, é um mérito da própria sociedade brasileira. A Lava Jato está perto do fim? O que quer que aconteça, a qualquer hora, em qualquer local. Informação sempre em primeira mão. Jornal Globo News. Você se preocupa com uma certa demonização da política? A Lava Jato continua.
quem é que vai parar em pé? O que é propina, o que é caixa 2? Não é fácil estar nessa cadeira agora, né? No Brasil, nós estamos vivendo uma intolerância grande na nossa sociedade, né? Isso é perigoso também. O senhor não acha que chegou o momento de se reinventar, não só a política, mas o senhor mesmo? Como é que o Senado ou a Câmara vão se autorreformar? O país está em recessão, nunca os índices foram tão ruins. Não aprova nada que interessa ao governo, não aprovou nada. Se você não é investigado, como é que você pode ser acusado? A Lava Jato deve se levar em frente. Como é que fica a esquerda brasileira? Diálogos. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo: as que têm medo do futuro e as que abraçam o futuro. All because of you. A Lava Jato está perto do fim? Essa é uma pergunta complicada. O que eu vejo hoje em dia é que parcelas importantes do caso foram enviadas para outros juízos, né? E, por outro lado, investigações relevantes surgiram em outras localidades, até mesmo independentemente da Lava Jato. Então, existem hoje processos relevantes no Rio de Janeiro, em Brasília, em Campo Grande, e esses processos vêm mostrando os seus resultados. Então, o que eu diria assim, a Lava Jato, se é que se poderia chamar todos esses casos de Lava Jato, ela se espalhou no sentido de que a justiça hoje está dando uma resposta institucional mais vigorosa em relação a esses crimes graves de corrupção. E isso é extremamente positivo, tá? Do ponto de vista, vamos dizer, mais específico da Lava Jato em Curitiba, que envolve os contratos da Petrobras, os desvios envolvendo contratos da Petrobras, há diversos casos relevantes aqui em investigação e em trâmite. Mas também vamos reconhecer que boa parte do trabalho aqui em Curitiba já foi realizado, tá? Existem agentes da Petrobras que estavam envolvidos nesses crimes que foram já julgados, condenados, vários estão cumprindo, inclusive, seus tempos de prisão. Intermediadores, lavadores profissionais de propina, igualmente, vários já foram julgados, condenados e cumprem termos de prisão. Aquelas pessoas que pagavam a propina, dirigentes de empreiteiras, várias dessas pessoas já foram julgadas, condenadas, e algumas delas servem tempo de prisão. A parte mais relevante do caso envolve aqueles beneficiários com foro privilegiado. E aí a jurisdição não é da de Curitiba, se encontram esses casos no Supremo Tribunal Federal. Pontualmente, casos de beneficiários com foro privilegiado que perderam as suas posições, como, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, ele foi processado, julgado e cumpre lá a sua pena nesse momento. Então, nessa perspectiva, me parece que os trabalhos em Curitiba, embora seja imprevisível um fim, já percorreram um bom caminho. O senhor está cansado? A sua rotina mudou muito nesse período, nesses 3 anos e meio? Essa pergunta de estar cansado é uma pergunta complicada, porque sempre que eu falo que eu estou um pouco cansado, os destaques que a imprensa dá no dia seguinte são essa frase e esquecem todo o resto, né? Esse é um trabalho cansativo, não só para mim, mas também para aquelas pessoas que me auxiliam, aqui os servidores da Justiça Federal, a polícia, o Ministério Público. Então é um trabalho difícil porque são muitos detalhes, muitas provas, muitos casos e envolve uma certa pressão, evidentemente. Mas nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim nesse trabalho, né? Nós nunca vamos desistir de fazer aí o que nós entendemos que é certo, segundo a lei nesses casos, independente de um sentimento pessoal, vamos dizer assim, de estar um pouco cansado ou não. O senhor falou de pressões. O senhor sofreu ameaças? Olha, essa é uma pergunta que eu, na verdade, vou pular. Não vou responder. Pressão é grande. Existe uma pressão no sentido nós temos presente a importância desses casos, não é?
Então, nós queremos dar o nosso melhor trabalho. E, por outro lado, nós assistimos também movimentações em bastidores de pessoas que muitas vezes buscam impunidade, né? Sejam por mudanças legislativas, seja eventualmente por outro tipo de mudança. Então, nesse sentido, esse tipo de pressão realmente existe. Mas nós estamos aí há 3 anos já do início mais ostensivo do trabalho e acredito que nós temos persistido com firmeza. Eu digo nós porque não é uma questão apenas individual, é uma questão que envolve a instituição da justiça, né? O seu nome já aparece em pesquisas para a sucessão de 2018, para a disputa presidencial, inclusive muito bem colocado. Como é que o senhor analisa essas pesquisas? Olha, eu acho que a pesquisa perde tempo quando coloca o meu nome, porque eu não serei nenhum candidato, não é? Eu acho que existem maneiras de servir ao país que não dependem de ser candidato a um cargo da presidência ou assumir o cargo da presidência. Eu acho que a carreira política é uma carreira muito bonita, afinal de contas o agente político está lá para servir a sociedade, para representar, vamos dizer assim, os seus eleitores. Isso é algo extremamente positivo, mas eu entendo que existem outras maneiras de tentar influenciar positivamente as pessoas e a sociedade. A minha opção foi pela magistratura e assim pretendo permanecer. O senhor não pediria para retirar o seu nome das pesquisas? Olha, ele nunca foi colocado por minha iniciativa, então também não vejo muito sentido que eu peça que tirem. Para mim, no fundo, é indiferente. O senhor fala que não vai ser candidato ano que vem, que é da magistratura, mas o senhor pensa em entrar no futuro na política? Não existe essa perspectiva. Como eu disse, eu acho que a política é importante, né? A democracia se faz com política, ela nos dá a vantagem, a democracia, de que nós podemos trocar os nossos representantes, os nossos governantes, sem derramamento de sangue. As pessoas têm que exercer os seus direitos de voto com sabedoria e pensar em governantes que sejam competentes, mas também honestos. As duas coisas, a meu ver, caminham juntas, mas não tenho essa vocação. Não é uma questão simplesmente de vocação. Não, poderia, eventualmente, não existe nenhum empecilho normativo, mas a minha opção de vocação é outra. Eu sou um juiz e pretendo permanecer como juiz. O que é que o senhor espera aí pós-Lava Jato? O senhor já fala ali de uma fase já avançada da Lava Jato. O senhor tem planos? Olha, essa é uma questão bastante importante, porque nós temos no Brasil aquela percepção, influenciada talvez por nossa herança portuguesa, ou herança latina, não sei, de que existe um momento de redenção nacional, de que pode vir um Dom Sebastião e resolver todos os problemas. Muitas vezes isso pode ser identificado com a personificação de alguém, mas muitas vezes pode ser uma personificação, por exemplo, com a Operação Lava Jato. Então as pessoas muitas vezes têm uma ideia, a Operação Lava Jato vai acabar com a corrupção. Isso não vai acontecer. A Operação Lava Jato vem na linha, inaugurada talvez de maneira mais incisiva, mas antes já havia também casos assim, mas inaugurada de maneira mais incisiva com a ação penal 470. E a Lava Jato tem começo, meio e um fim. Ela vai acabar, eu espero que ela acabe bem. Mas novos casos de corrupção certamente vão surgir e que vão exigir novos desafios por parte das instituições brasileiras, certo? O que era importante é aproveitar esse momento para que nós pudéssemos, vamos dizer assim, reduzir a corrupção a níveis mais toleráveis. Tolerável é uma palavra complicada, porque a corrupção nunca é tolerável, mas nós não podemos ter a ilusão que nós vamos eliminá-la por completo. Agora, esse quadro de corrupção como sistema, isso realmente tem que ser suprimido. O que é importante, então? Que nós tenhamos esse processo efetivo e nós nos preocupemos com o futuro. Que nós tenhamos mais processos efetivos no futuro, mas também que nós adotemos políticas públicas que reduzam oportunidades e incentivos à corrupção. Exemplo, né? A raiz dos crimes havidos na Petrobras consiste no loteamento político de cargos dentro da administração pública, no caso indireta. Esse loteamento político de cargos públicos
é algo que existe faz tempo no Brasil, do governo anterior, mesmo talvez dos governos anteriores, e é algo que permanece. Isso foi uma das raízes, isso foi uma das causas, nós não vamos fazer nada a respeito? Será que nossas lideranças políticas não estão falhando a esse respeito? Eu imagino que qualquer governante que tenha a oportunidade de utilizar cargos públicos para ganhar poder político vai ser tentado a utilizá-los. Porque, afinal de contas, ele quer realizar suas políticas públicas e muitas vezes precisa desse apoio. Agora, a postura correta do governante seria, como isso é uma fonte de distorção, como isso é uma fonte possível de corrupção, é a diminuição dessa prática corriqueira entre nós de loteamento político. Por isso que eu sempre digo, olha, é preciso ter mais do que processos judiciais contra a corrupção. Precisa ter uma atitude mais ampla por parte das nossas lideranças políticas para que essas situações não se repitam. Imagine a frustração com todo o desgaste que houve nessa chamada Operação Lava Jato, com os custos desses processos, com a galvanização da opinião pública, que nós passemos por isso daqui a 10 anos novamente. Não como Lava Jato, mas com algum outro processo. Então, nós estamos nos preocupar exatamente com diminuição de incentivos e oportunidades à corrupção, que não se faz por processos criminais. Embora eles sejam importantes, eles não são suficientes. Isso é responsabilidade dos nossos representantes eleitos e, nesse ponto, a inércia é muito grande. Juiz Sérgio Moro, muito obrigado por sua entrevista. Eu agradeço novamente essa oportunidade de falar um pouco o que eu penso e pretendo voltar aos meus processos agora. Muito obrigado.